Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 8 de março de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva. Que Deus, na sua inteireza, soberanamente justo e bom, esteja conosco, hoje e sempre, nos ajudando, nos intuindo, protegendo todos os nossos trabalhos. Bem, meus irmãos, antes de nós lermos uma página do Evangelho, eu gostaria de lembrar a vocês que, mais uma vez, que nós estamos com a nossa campanha do óleo de cozinha usado. Não deixem de trazer para nós as garrafas PET com óleo de cozinha usado. O nosso tonel, quando cheio, ele consegue nos trazer em recursos financeiros o equivalente a 2 bolsas padrão. Então, não é pouco. E quando nós procedemos dessa forma, não jogando óleo de cozinha usado no ralo, nós estamos também atuando de uma forma responsável na manutenção do equilíbrio ecológico do nosso planeta. Então, portanto, não esqueçam de fazer isso, trazer para nós esse óleo de cozinha usado. Quero lembrar também que amanhã, quinta-feira, nós teremos a continuação do estudo da nossa escola de médiuns. O tema será chakras, então vale a pena, não deixem de comparecer, 7h30, aqui na nossa casa. Nosso irmão Alcê vai ser o responsável pelo estudo. Outra coisa, informar a vocês que recebemos uma doação de uma obra muito interessante, está na nossa biblioteca, que é a Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann. Então, é uma obra bastante interessante, é uma obra para quem quer pesquisar, então está disponível na biblioteca do SEASA. Agora, meus irmãos, para não nos alongarmos e atrapalharmos o tempo, vou pedir à nossa irmã Sandra que faça a leitura de uma página do Evangelho para nós. Escolhe aí, não será por acaso. Boa noite. Capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomenda-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem ao passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45.
Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretextos de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por aquele que não pode pagar. É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre e para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensados de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por elas se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Que o Mestre amado Jesus nos ensine sempre a orar, que a prece venha sempre, Senhor, dos nossos corações e que possamos revelá-la a todos aqueles que de nós se aproximar. Que assim seja. Bem, meus irmãos, após a leitura desta página, que merece a nossa reflexão, vamos então prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai finalizar o estudo iniciado na semana passada, que é do capítulo 15 da obra de Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas. Ele vai finalizar no capítulo 9, que ele seja muito inspirado. Boa noite. A gente tinha iniciado o item 9, né, do capítulo 15 na semana passada, e aí a gente vai terminar esse item aqui, né? A gente tinha visto essa primeira parte aqui do item 9, que é a descrição de casos em que a irmã Regina fazia o atendimento aos espíritos, mas ela se deslocava até o local em que aquele espírito estava, em desdobramento, né, e fazia o atendimento fraterno. Diferentemente do que normalmente a gente faz, é que o espírito vem até nós, né? E aí o Hermínio traz alguns casos que a Regina passou para ele
de situações como esta, né? Então, dando continuidade, o Hermínio diz, né? Terminados os preparativos para a reunião, o orientador espiritual comunicou-lhe que iriam sair, que Regina o acompanhasse. Então, Regina estava trabalhando como médium numa sessão, né, de atendimento, e o orientador espiritual dela disse que eles iriam sair, né? Ele, o orientador espiritual, e a Regina. Ela informou o doutrinador perguntando-lhe se devia ir. A resposta foi pronta, sumária e positiva: sim. Regina desligou-se do corpo e saiu. Retirou-se da sala de trabalhos em espírito, naturalmente, né, por uma porta lateral, que ela informa não ser a que existe no plano físico, e sim outra, invisível, e após caminhar algum tempo, chegaram a uma região onde o terreno era bastante acidentado. O amigo espiritual trazia uma pequena lanterna semelhante a um lampião, a querosene ou gás, com uma alça por cima e o foco luminoso dentro de uma campânula de vidro. Desceram por um barranco, percorrendo uma trilha estreita e barrenta. Era possível divisar pequenas cavernas, mais abaixo, simples buracos abertos no barranco. O amigo espiritual caminhava à frente e Regina a 1 ou 2 passos atrás. Entraram numa das cavernas. Era exíguo o espaço lá dentro e havia símbolos e apetrechos de magia por toda parte. Foi pelo menos a impressão que ela teve daquele estranho instrumental. Ao fundo, um pequeno altar ou coisa parecida. No centro, sentava-se imóvel uma figura humana de aspecto assustador. Era um homem de nariz adunco, expressão facial indescritível, vestindo um manto indefinível. Dormitava, no alto da sua cabeça, um corvo negro e soturno. Tranquilizada pela presença do amigo espiritual, Regina não se sentiu apavorada e manteve-se calma. Foi daquele sinistro cenário de pesadelo que a comunicação se transmitiu. Então ela foi, junto com o orientador espiritual dela, né, até um local que, pela descrição, lembra o umbral, né, uma região espírita, né, mais atrasada, e ela dali fez a comunicação com o doutrinador que estava na casa espírita ao lado do seu corpo, né, do corpo da Regina, né? Então ela estava se comunicando à distância, né, passando a mensagem, né? E aí Hermínio traz outro caso, né? De outra vez, ela foi levada ao encontro de uma entidade que fora, em vida, um homem terrível, cujo nome a história registrou precisamente pelo vulto das suas façanhas bélicas e suas conquistas territoriais. Ele estava como que plantado em pleno deserto, sozinho, à sua espera. Sua primeira impressão foi aterradora, mas logo percebeu, provavelmente os dirigentes espirituais do grupo lhe transmitiram algo a respeito, que todo aquele aparato não passava de uma fachada para impor respeito. Aparentemente, o atrabiliário guerreiro estava já esvaziado de seus impulsos. O simples fato de poder ser abordado por um grupo mediúnico em trabalho já servia para dar o tom de seu estado de espírito. Embora ainda resistam e reajam, os espíritos em tais condições já estão começando a ceder ao cansaço, ao enfado, ao desencanto e dispostos a dar uma parada para pensar e até reiniciar a marcha renovadora em busca de outros horizontes. Então o espírito estava num ponto bom, né, para ser abordado, e essa abordagem é feita não apenas pelos trabalhadores espirituais da casa, mas por Regina distante do corpo, né, separada do corpo ali temporariamente, para poder também participar e levar a mensagem que esse espírito tinha para o doutrinador, né?
E possivelmente, de alguma forma, ou Regina ou os espíritos que estavam com eles deviam passar o que o doutrinador falava para o espírito também, né? De forma que todos pudessem participar, né? Mas lá estava ele, ainda impressionante, de pé, espada à cinta, desafiador. Um dos olhos estava coberto por uma tira de pano escuro, como os artistas costumam figurar os piratas. Foi dali, daquele remoto ponto na sua geografia pessoal, que a ligação foi feita para que o doutrinador, lá na mesa de trabalho, pudesse falar com o antigo líder. Outra experiência assustadora para Regina foi seu encontro, em desdobramento, para servir de médium junto a uma comunidade de bruxos. Sair a caminhar, sempre sob a proteção do orientador espiritual do grupo, até que se encontrou numa clareira, em plena floresta densa e escura. Chegaram a um ajuntamento de espíritos de aparência soturna, vestidos de maneira estranha, mascarados ou encapuzados. Um deles empunhava um estandarte de cor amarelada, no qual se desenhava uma caveira. A curiosa procissão caminhava sob uma luz baça que mal permitia distinguir certos detalhes. De repente, eles começaram a dançar um ritual com a óbvia intenção de intimidá-la. Desse ponto em diante, até aí ela descreveu todas as peripécias ao doutrinador. Tão curioso, né? Ela não só fazia o processo de comunicação, mas como narrava o andamento da situação, né? Ela não se lembra de mais nada. É que o chefe daquela fantástica confraria das sombras acabara de incorporar-se, isto é, estabelecer com ela as ligações perispirituais para dialogar com o doutrinador. Então, ela incorpora o espírito necessitado num ponto distante de onde estava o seu corpo e consegue ainda assim preservar a comunicação para que o doutrinador na casa espírita pudesse seguir com o trabalho, né? Em outra oportunidade, Regina foi levada a um campo onde o espírito com o qual estava programado o contato havia enterrado dezenas de pessoas que ele assassinara quando encarnado. Só esta incrível façanha é suficiente para evidenciar o vigor de sua mente e a relativa facilidade com a qual manipulava os recursos da hipnose. Não só conseguiu arrebanhar suas próprias vítimas, certamente comprometidas, também gravemente perante a lei, como reduzi-las à inação, convencendo-as a se deixarem enterrar. A terrível entidade estava de plantão debaixo de uma árvore e dali não concordava em arredar o pé. Feita a ligação com Regina, pôde ser doutrinada. Já na reunião seguinte, foi possível levá-lo à sala mediúnica, ou seja, inverteu-se o procedimento na segunda reunião, né? Obviamente indignado porque o haviam afastado, segundo ele, pela violência de seus domínios. Por motivos inteiramente diversos, também os contatos com alguns mentores ocorrem por incorporação ou ligação à distância, como já vimos. Uma dessas entidades, por quem a médium tem uma ternura muito especial e antiga, Regina foi sua filha em agitado período da civilização egípcia, certa vez comunicou-se dessa maneira, ou seja, ela se deslocou em desdobramento para incorporar não um espírito necessitado, mas aí um mentor, né, que queria passar uma mensagem. Então a gente vê, porque a gente vinha tratando, né, do animismo, inclusive, que é indissociável, né, a coisa, né? Ela se afasta do corpo dela, entra em contato com o espírito comunicante e usa o seu corpo, mas ela também está longe do seu corpo, né? Então, ela tem uma participação muito grande no processo, ele só ocorre porque tem um tanto de animismo, além de um tanto de mediunismo aí, para que tudo ocorra e essa comunicação possa dar, né, à distância, né? Uma dessas entidades comunicou-se: encerrara-se o atendimento da noite aos espíritos necessitados
Quando Regina divisou ao longe, através de um cone luminoso, a figura da entidade, a entidade que se comunicou com ela, né, o mentor. Foi de lá mesmo que ela começou a transmitir-lhe seu pensamento, mas não por incorporação ou contato espiritual, e sim por palavras, via telepática. Ela parecia falar a entidade e Regina repetia o que ouvia como uma intérprete. A entidade, porém, preferiu modificar o processo para que a comunicação fosse mais nítida. Logo, Regina sentiu-se desdobrada e levada até o espírito. Via-se ela própria como uma adolescente com cerca de 15 anos de idade, vestida com uma túnica leve e esvoaçante à moda egípcia que lhe descia até os joelhos. A entidade estava num local à beira-mar, em frente a um lindo bosque. Sentou-se em um banco e Regina sentou-se ao seu lado, tão feliz que não conseguia articular uma só palavra. O espírito puxou-a para si, deitou-lhe a cabeça em seu colo e começou a acariciá-la mansamente. A partir desse momento, ela percebeu que através de seu corpo, lá na sala mediúnica, a comunicação chegava aos demais companheiros. Foi um momento inesquecível para ela. De volta ao corpo, foi vencida pelas emoções e começou a chorar sufocada. Então o processo se dá realmente remoto e ela tem um papel importantíssimo, não apenas de médium de ceder o corpo, mas ela em espírito participar do processo para que ele possa ocorrer, né? De uma outra dessas comunicações também ela se lembra, fora levada até determinado local por um caminho iluminado. Subitamente aproximou-se venerável entidade que parou a poucos passos dela. O espírito ergueu o braço direito e começou a transmitir o seu pensamento, enquanto o alto-falante do corpo físico, junto aos companheiros encarnados, reproduzia o teor da mensagem. Então, ele, de alguma forma, magneticamente, né, levanta o braço, aponta para o espírito de Regina, magneticamente transmite a mensagem que o corpo dela transmite aos que estavam no centro, né? Então, lógico que Regina tinha uma capacidade mediúnica bastante grande, né? A gente vê, por isso que Hermínio usa ela como exemplo, né, para as diferentes diversidades do carisma, né? Mas é interessante as possibilidades que nós temos nesse processo todo, né? E aí a gente então termina o item 9 e finaliza essa parte de animismo e espiritismo. O Alci agora vai dar continuidade aqui ao... Tá ligado? Tá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, que Jesus, o nosso meio amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo. Me coube o item 10 e o item 11, né? Dentro ainda do capítulo 15, e nesses dois itens, Hermínio Miranda faz uma abordagem bastante distinta, né? No item 10, ele trata um pouco esses aspectos mediúnicos da Regina e impactos sobre o desligamento e o retorno à normalidade. Quer dizer, o que acontecia com a médium após toda essa fenomenologia mediúnica, né? Então ele vai tratar no capítulo 10, e o capítulo 11 é um capítulo, um item mais longo, em que ele vai contextualizar e discutir um pouco os fenômenos e as denominações de cada fenômeno mediúnico, para deixar bem claro, né? E foi muito rico esse item 11, porque permitiu que eu fizesse uma série de ilações sobre essas considerações teóricas e vai enriquecer bastante o nosso estudo. É longo o item 10 e 11, o 10 nem tanto, mas o 11 é bastante longo,
nós não terminaremos hoje com certeza absoluta, né? Então, essa é a preocupação do Hermínio, a gente viu por quê, fenômenos bastante complexos, mediúnicos, e ele diz o seguinte: como é o desligamento e retorno à normalidade desse médium, né? A desincorporação dos companheiros em tratamento, quer dizer, esses espíritos que estavam todo no processo de dialogação e apoio terapêutico, né, sempre causa certo choque, como no início, ao serem feitas as ligações perispirituais. E nesse caso da Regina, vocês viram que tem bastantes exemplos de desdobramento, em que a Regina fazia um acoplamento perispiritual diretamente com a entidade necessitada, ou não, né? De volta ao corpo físico, Regina, como outros médios, pode necessitar de alguns momentos para reassumir a consciência de sua própria identidade, do local onde se encontra e coisas assim. É como se, subitamente acordada por uma explosão, ela precisasse tomar conhecimento do que se passa. A intensidade dessas dissonâncias depende, obviamente, do estado de desarmonia do espírito que acaba de servir-se do seu corpo físico. Há alguns deles, mesmo que causando choque inicial ao se incorporar, desligam-se sem grandes problemas, porque conseguem tranquilizar-se durante o longo diálogo mantido em função dos passos que receberam e das preces que foram pronunciadas a seu favor. Então, aquele espírito em desarmonia, que é doutrinado e se tranquiliza e tem um entendimento melhor da sua situação, ele sai bem, né? Ele entra às vezes confuso, mas ele sai bem, ele sai calmo e deixa o médium numa situação mais confortável. O mais comum, no entanto, é o desligamento algo traumático. Traumatismo, aliás, que dura pouco, pois ela costuma ser atendida prontamente com passes transversais de dispersão e em seguida passes longitudinais, tranquilizadores ou imposição de mãos sobre a testa e a nuca, por exemplo, sobre a garganta, quando particularmente afetada, ou ainda sobre o plexo solar. Falando do plexo solar, amanhã nós vamos falar sobre chakras, né? E, Beato, deu uma travada aí. Não. Vai. Foi. Não, não está ainda não. Ainda não. Vai passando? Não, porque travou lá. Ele está passando a mão. Algumas situações específicas podem ocorrer entre as muitas variáveis possíveis. Às vezes, por exemplo, o espírito ameaça continuar incorporado. Embora nunca o tenha conseguido, é certo que a luta que se trava deixa a Regina exausta, quando, afinal, a entidade se desliga. De outras vezes, ela própria reluta em reassumir os controles de seu corpo, dado que a sensação de euforia e liberdade ou a convivência por alguns momentos com entidades muito amadas e carinhosas acabam por gerar somente a passageira ideia que seria preferível ficar lá, naquele mundo melhor, onde as pessoas são tão maravilhosas. Mas isso também é passageiro. Logo, logo, o canário que voou pelo espaço livre e cantou a melodia do amor universal volta, abre a porta da sua própria gaiolinha, né, que é seu corpo físico, fecha atrás de si e vai cantar o cântico melancólico da saudade do futuro, quando um dia estará livre para sempre, né? Então, ele está dando um cenário pós-processo mediúnico, né? Aquele espírito que está sendo atendido na caridade se afasta e deixa algumas sequelas nesse processo aí. Acontece ainda ela reassumir o corpo, mas ficar por alguns momentos debruçada sobre a mesa, um tanto inerte. Isso a gente vê e é muito comum, né?
Ouve o doutrinador que lhe pede que volte, mas a princípio não consegue mover-se. Só após uma série de passes de dispersão, ela reage, afinal, ao estado de lassidão e reassume os controles mentais. Após certas incorporações mais traumatizantes, quando os espíritos despertam em desespero para uma realidade dolorosa, ela volta com uma terrível sensação de vazio na mente, como se não tivesse mais cérebro, fosse incapaz de pensar e nem mesmo soubesse a sua identidade. A ação energética e vibratória desses espíritos, é claro que traz como se fosse uma certa contaminação ao médium, né? Que é um processo passageiro, mas que é inevitável. A gente vai analisar isso aí. É uma pessoa, já vi, é uma sensação angustiante e aflitiva. Ela percorre com o olhar o ambiente, observa as pessoas em torno da mesa, rostos familiares, afinal de contas, mas nada daquilo faz sentido para ela. Onde está? Quem é aquela gente ali? O que estão fazendo? E quem é ela própria? É hora de um doutrinador interferir mais uma vez com os passes para dispersar fluidos que ainda a envolvem e com palavras que lhe assegurem que ela é Regina, que tudo está bem e em paz. De repente, ela descobre que é ela mesma. É a mesma sensação que experimentava quando voltava de suas ausências durante a fase de fenômenos já relatado a Lures no início do livro, sob o título de condomínio espiritual. A gente até debateu muito isso sobre condomínio espiritual, o que parece comprovar a nossa teoria de que durante tais ausências, que é durante esses desdobramentos importantes, ela provavelmente desdobrada tinha o seu corpo controlado e dirigido por outras entidades. Não sei se vocês lembram, durante o estudo do livro aqui, alguns capítulos, nós discutimos muito isso, da incorporação em que o espírito comunicante domina o corpo, e houve um certo debate, que pode ou não pode, e aí eu fiz referência ao condomínio espiritual, e o Hermínio volta aqui, né, falando a mesma coisa, que ele sente uma realidade de a presença da dor. Não, o Beto passou. Quando você descoordena, é fogo. Ela provavelmente tinha seu corpo controlado e dirigido por outras entidades, né? Palavras do Hermínio, não sou eu que estou dizendo. Resíduos magnéticos. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, tem um trabalho importante sobre isso aqui. É claro que ao retornar, o médium pode encontrar no corpo os resíduos magnéticos deixados pela entidade que acaba de ser desligada. Durante algum tempo, às vezes mais de uma hora, viveram naquele corpo pessoas atormentadas por 1000 problemas aflitivos, dores físicas e morais, estados de angústia, rancor, ansiedade, insegurança e temor. Enquanto, em desdobramento, tais sensações lhes chegam por via indireta, por reflexo e, portanto, atenuadas, de volta ao corpo físico, reintegrado a todos os seus dispositivos sensoriais, ele sente uma realidade física, a presença da dor concreta, pessoal, como fosse própria. As correntes mentais que intrinsecamente transportam também em torno de si um campo magnético. Parêntese. O Dr. Antônio Newton Borges, né, ele fez um trabalho muito interessante sobre comunicação, que ele chamou As Leis da Física e os Mecanismos da Comunicação Espírita, né? Nós já falamos sobre ele numa aula passada, e esse trabalho dele é muito bom para nós. Então ele diz o seguinte: as correntes mentais que intrinsecamente transportam também em torno de si um campo magnético, quer dizer, toda vez que você gera uma corrente elétrica, isso é lei da física, inevitavelmente você gera um campo magnético. Associado a uma corrente elétrica, você tem sempre um campo magnético. Podem gerar indução mental quando emitidas adequadamente, conforme a lei da indução eletromagnética. Só que, neste caso, segundo André Luiz, a energia transmitida de um ente a outro pode ser de grande intensidade, mesmo quando os espíritos estão parcialmente muito distantes.
apesar das vezes da distância física, há uma sintonia em que essas correntes elétricas são muito elevadas. Nas regiões materiais, quer dizer, no mundo físico ferromagnético, existem nas quais os momentos dipolares, quer dizer, toda substância ferromagnética, ele tem uma estrutura química, atômica, que cria dipolos, que são ímãs, pequenos ímãs, né, nos elétrons. Dipolares magnéticos dos átomos que estão alinhados devido a um efeito da física quântica, chamado de acoplamento de troca, que o Beto abordou lá naquele estudo que ele falou sobre física quântica, se vocês lembram disso. Chamado acoplamento de troca, que faz o spin de cada elétron. O spin é para onde o elétron gira, né? E se ele gira para um lado ou para o outro, ele tem um spin diferente. Então, por que isso é importante? Porque isso gera campos magnéticos diferentes. Interagir com seus spins dos átomos vizinhos. Esses materiais possuem, na última camada de seus átomos, 4 elétrons com spins desemparelhados, quer dizer, eles se autocancelam. E, em consequência disso, um momento magnético efetivo é gerado para cada átomo, chamado de domínio magnético. Vai, Beto. Variando adequadamente a corrente elétrica na bobina do eletroímã, isso ele está falando do mundo físico, depois de um tempo predeterminado, o material adquire uma memória magnética. Então, ele está falando, o Dr. Antônio Newton, de como você gerar um ímã, né? Então, você gera um campo magnético, você alinha aqueles spins dos elétrons do material ferromagnético e você cria uma memória magnética e transforma ele num ímã permanente. Isso é possível, a gente faz isso toda hora. Não sei se vocês já viram uma prática muito comum de eletricista, principalmente, né? Qual é o inferno de você apertar um parafusinho? É que você tem que segurar o parafuso e a chave de fenda. Então, o que eles fazem? Eles imantam a chave de fenda e o parafuso fica preso na ponta da chave de fenda. Como eles imantam a chave de fenda? Eles pegam um ímã muito forte, por exemplo, uma caixa acústica que tenha um alto-falante grandão e deixa a chave ali por um tempo. Exatamente o que ele está descrevendo. Aquela chave vira um ímã permanente e o parafuso de ferro fica agarradinho na ponta da chave, facilitando o trabalho do eletricista, né? Então, ele diz aqui o seguinte: segundo André Luiz, a mediunidade ostensiva, e eu peguei esse caso porque é o caso da Regina, né? Ela tinha uma mediunidade ostensiva, nem todos temos, mas ela tinha, alguns de nós têm. Segundo André Luiz, a mediunidade ostensiva no ser humano é decorrência das propriedades ferromagnéticas do corpo espiritual, do perispírito. Assim, o médium ostensivo possui no seu perispírito propriedades similares à do ferro, ou seja, os átomos que constituem o corpo espiritual do médium ostensivo possuem 4 elétrons desemparelhados na sua última camada, de modo que, embora o momento magnético efetivo do médium ostensivo seja nulo devido à distribuição aleatória do domínio magnético, assim como acontecia no material ferroso, né? Devido à distribuição, o médium é extremamente sensível à presença de um campo magnético externo, do espírito comunicante. Campo magnético oriundo dos espíritos obsessores. O Antônio Newton tratou, nesse caso, mais de obsessores, mas de qualquer comunicante, né? Eu substituiria aqui, mas eu fui fiel ao texto dele. Pode encontrar ainda, como eco visual, imagem que se projetaram na lente da entidade tratada, ou seja, ele continua vendo-se. Pulou um pedaço. Não? Não. Terminou aqui. Então, terminando, o doutor, o que eu quis pegar esse trecho desse estudo dele? Que ele prova o seguinte: a entidade comunicante vai interferir nos seus padrões vibratórios e vai deixar resíduos indeléveis lá, né? Fruto de ação física das correntes elétricas que são produzidos pelo acoplamento entre os perispíritos da entidade comunicante e o do médium. E isso que Hermínio descreve, no caso de Regina, todas aquelas angústias e ansiedades que foram resíduos magnéticos deixados, impregnados pela ação. E esse estudo do Newton, ele mostra que é
uma ação concreta, né? Uma influência concreta dos campos magnéticos externos sobre a psicosfera do médium e do seu perispírito. Então, continuando agora no Hermínio, o eco visual, pode encontrar ainda como eco visual imagens que se projetaram da lente da entidade tratada, ou seja, ela volta e tem o eco das imagens que ficaram lá. Ela continua vendo cenas que parecem ter ficado por um momento retidas no seu psiquismo ou na atmosfera psíquica que o envolve. Talvez o cérebro físico capte a criação mental das entidades que persiste em vista da dramática intensidade com qual as imagens foram disparadas e sustentadas. Algumas dessas vidências, a posteriori, são revestidas de trágico realismo. Regina se lembra de uma delas particularmente chocante. Um homem amarrado a um cepo, com a cabeça esfacelada por sucessivas arremetidas de um daqueles infernais instrumentos de agressão medieval, constituído por uma bola cheia de pontas de ferro por toda a superfície e que gira presa por uma corrente, também de ferro, a um cabo como de um chicote. Foi uma cena inesquecível. Quer dizer, são cenas muito marcantes que impregnam a mente também do médium, e ela consegue ficar... Vamos ver? Ótimo. O realismo de tais vidências é impressionante. Obrigado. Quando o grupo cuidou de uma comunidade de judeus que morreram vitimados por atrocidades promovidas por oficiais nazistas. Ela foi ao encontro de um deles, que ainda se via detido num dos tenebrosos campos de concentração da época. Lá ela ficou depois que a entidade foi desligada. Um jovem ainda perplexo, sem entender sequer o que acontecera com ele. Estudava na França, quando em visita à Alemanha fora agarrado e levado para o campo de concentração, onde acabou trucidado como os outros. Só que ele não sabia que já estava morto, ou seja, desencarnado. Recusava-se a aceitar aquela realidade dura que ceifara de um só golpe todas suas esperanças. Terminada a manifestação, Regina não conseguia voltar para o corpo e despertar, embora pudesse ouvir a voz do doutrinador a chamá-la. Sentia-se encerrada num espaço cercado de arame farpado, quer dizer, ela ficou presa à sensação do campo de concentração. Tinha receio de atravessar a cerca. Só depois de ouvir palavras de confiança e tranquilização do doutrinador, conseguiu vencer sua inibição e atravessá-la. Daí se pode ter uma ideia de como estava a pobre entidade fixada naquele terrível ambiente onde a sua vida física se extinguira e onde ainda se mantinha mentalmente aprisionado, ignorando a sua condição de ser desencarnado. E a Regina ficou impregnada por esses fluidos e ela teve a dificuldade de retornar em função dessa sensação horrorosa, né? E ele continua comentando sobre resíduos vibratórios. Se a entidade se apresenta com algum defeito físico, como paralisia, dor localizada em algum órgão, um membro decepado ou coisa semelhante, ela encontra o local ainda sensível ou com uma sensação de desconforto. Quando necessário, alguns passos são dados e ela retorna logo à normalidade. Certa vez, ao retomar o corpo, não conseguia mover as pernas e nem as sentia. A entidade que acabava de se retirar era paralítica da cintura para baixo, quer dizer, o resíduo foi tão forte que ela assimilou essas sensações, né? Outro espírito a deixou com resíduos de seus problemas circulatórios, dado que desencarnara de um infarto. Durante a conversa com o doutrinador, levado por forte emoção, começou a passar mal. Ao reassumir o corpo, Regina estava sentindo dores precordiais, né? Dores no coração. Então, são todos resíduos que a gente vê, né? Talvez a coisa mais visível, mais perceptível que a gente vê numa sessão é aquelas sensações de angústia que mesmo quando a entidade se afasta, o médium ainda fica manifestando, né? Às vezes fica muito choroso, fica muito acabrunhado, né? Ele tem um tempo para se recuperar. Alguns médiuns se queixam de mal-estar depois das reuniões.
Se o médium, nos primeiros momentos, ao retornar ao corpo físico, sofre repercussões dos resíduos ali deixados pela entidade manifestante, bastam-lhe alguns passes para que se refaça com relativa presteza. Terminado o atendimento da noite, às vezes tem-se a palavra de algum amigo espiritual, quando há tempo disponível para isso, pois há um respeito severo ao horário, né? Ele está falando da nossa sessão de doutrinação, em que exige um respeito bastante rigoroso. A prece final encerra os trabalhos. É possível que Regina ainda tenha algum breve recado a transmitir ao doutrinador, mas não por incorporação. Ou então ela pode identificar ou não certos espíritos que comparecem por motivos diversos. Vêm participar do trabalho, tem qualquer vínculo com o companheiro encarnado, ou se mostram interessados no trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos companheiros em tratamento. Raramente se comunicam esses visitantes, que se portam com irrepreensível discrição. Regina os vê, por vezes, aproximarem-se de um ou outro companheiro encarnado e envolvê-lo num abraço fraterno e carinhoso. Então, encerrado o trabalho de doutrinação, né, de dialogação, você vê toda uma aproximação de entidades queridas que vem trazer assim, um carinho especial, energias positivas para aqueles que trabalharam. Mas ele ressalta aqui que há uma disciplina muito grande, né? Feita a prece de encerramento, existe só comunicações formais. Tá, dá tempo ainda e aí entramos no capítulo 11. Esse capítulo aqui é bem interessante. Eu pensei que a Edna fosse fazer alguma contribuição, mas hoje ela declinou das contribuições. Quer não fazer alguma coisa, falar sobre esse capítulo que encerrou? Não? Então tá legal. Então, nesse capítulo agora, nesse item, né, porque não é um capítulo, item 11, sobre as conceituações, ele vai trabalhar sobre 4 faculdades básicas, que é a psicofonia, a psicografia, a vidência e a clareaudiência. E ele vai dedicar esse item todo a tornar isso muito claro e muito específico, o que é o que é anímico, o que é espiritual, o que é mediúnico, e dar o nome correto. E aí ele, no texto dele, permite uma série de digressões nossas que vão nos esclarecer muito. Então, ele está falando dessas 4 faculdades básicas, né? Quais são? Psicofonia, psicografia, vidência e clareaudiência, né? As principais faculdades mediúnicas inteligentes, né? O problema da clarividência foi abordado no local próprio deste livro, em conexão com a fenomenologia anímica. Vamos retomá-la a seguir com um enfoque algo diferente. Então ele vai retomar a discussão da clarividência com um enfoque um pouco diferente, a fim de estudá-lo no seu aparente envolvimento com os fenômenos mediúnicos. Iniciemos, pois, uma ligeira recapitulação. Isso aqui ele fez para enfatizar o estudo dele, né? Partindo do conceito formulado por Allan Kardec, de que médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, não há como deixar de concluir que somente há fenômeno mediúnico, então ele está enfatizando, não há fenômeno mediúnico quando entra em ação essa estrutura básica. Qual é essa estrutura básica? Na qual figuram o espírito desencarnado, o intermediário, que é o médium, e os seres encarnados. Isso é uma comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é o seu produto. Por isso, estamos propondo um reexame em certos aspectos da fenomenologia psíquica que estão sendo indevidamente tomados por mediunidade, quando são manifestações anímicas. E aqui ele procura classificar com muita clareza e sem nenhuma crítica, né, pela pureza científica, de estabelecer o que é anímico, o que é mediúnico. Tomemos para objetivar tais aspectos 4 das mediunidades básicas, como já dissemos: psicofonia, psicografia,
vidência e clareaudiência. Antes de irmos adiante, proponho abrir certo espaço para algumas considerações de natureza terminológica. E aí é bacana nesse item 11 que ele vai definir, inclusive, terminologias novas para classificar com muita clareza o que é aqui, né? São bons e adequados os termos psicofonia e psicografia. Ele entende que eles expressam com muita clareza o que ocorre, né? Psicofonia e psicografia, que classificam manifestações psíquicas faladas ou escritas. Já o mesmo não se pode dizer de vidência ou clarividência, ou clareaudiência. A uma primeira abordagem do problema, propusemos separar, lá no capítulos anteriores ele propôs separar, né? O termo clarividência para caracterizar apenas os fenômenos de vidência à distância, pelo espírito encarnado em desdobramento, o que conceitua como fenômeno anímico. Então, a clarividência é um fenômeno anímico, eu me desdobro e eu, desdobrado, tenho uma série de visões que eu relato. Então, não é um fenômeno mediúnico, por isso que ele chamou Kardec e deixou muito claro o fenômeno mediúnico envolve um espírito, um médium e um grupo encarnado, né? Então, vamos lá. Caracteriza como fenômeno. Então, clarividência, ele deixou claro lá no início que seria um fenômeno anímico. Nesse caso, ficaria o termo vidência. Então, ele separa o que é vidência do que é clarividência. Já fez isso anteriormente. Reservado apenas para os fenômenos de natureza nitidamente mediúnica, quando contamos com o esquema básico de que há pouco falávamos, ou seja, quando há espírito comunicante, que é a fonte emissora da informação, o médium, que é o veículo da informação, e os seres encarnados, que são os destinatários da informação. Aí nós temos um fenômeno mediúnico, claro, então ele deixa o termo vidência para caracterizar essa vidência mediúnica. Seja como for, porém, o termo vidência, bem como clarividência, estão fora de compasso com os demais, psicofonia e psicografia, porque ele considera que psicofonia e psicografia são termos que caracterizam e descrevem muito bem o fenômeno, mas que esses dois não descrevem adequadamente o fenômeno. Então, o que seria, né, no conceito dele, uma psicografia? Um médium comunicante, o espírito comunicante, perdão, o médium e a assistência que é destinatária daquela mensagem. E esse é uma psicografia, é um fenômeno mediúnico muito claro. O que é uma psicofonia? Ainda é um médium, um espírito comunicante e uma fala que ele está passando a partir da comunicação daquele espírito comunicante, caracterizando um fenômeno mediúnico com muita clareza. Mas uma clarividência não é. É um médium em desdobramento, acessando seus registros de memórias ancestrais e descrevendo fatos que ocorreram consigo N encarnações para trás e descrevendo para alguém. É um fenômeno anímico, totalmente válido, mas diferente da vidência. E a clareaudiência não, né? A clareaudiência pode ser anímica ou não. Ela pode estar falando e descrevendo fatos da sua vida, ou ela pode estar transmitindo alguma coisa que está sendo comunicada por um espírito comunicante. E aí eu já me antecipei, eu já aproveitei que eu estava trabalhando com as figuras. Hermínio cria termos novos, e ele cria a psicovidência, né? O que é a psicovidência? Dentro do mesmo espírito da psicografia e da psicofonia. Você tem um médium, você tem um espírito comunicante, e esse espírito comunicante está transmitindo uma imagem para o médium. Então, Hermínio propõe que comece a se chamar esse fenômeno mediúnico de psicovidência, para que seja muito claro o fenômeno mediúnico. E a psicoaudiência, a mesma coisa, né? O médium, o espírito comunicante, e esse espírito está transmitindo a ele esse material e ele está falando, tem uma audiência destinatária
dessa informação, e isso é um termo novo que Hermínio propõe chamar de psicoaudiência. Então, nós teríamos agora, segundo a proposta do Hermínio Miranda, que eu gostei muito, a psicofonia, a psicografia, a psicovidência e a psicoaudiência. Nas figurinhas eu antecipei um pouco os conceitos, mas nós vamos entrar nos conceitos, né? Os novos termos que ele criou. Por certo comodismo tradicional, foi adotada a primitiva expressão de clarividência, visão clara, sem o melhor exame das suas possibilidades e do seu conteúdo semântico. Era a palavra proposta pelos primeiros magnetizadores, Mesmer, magnetizadores franceses, que chamavam de clairvoyance, não sei como é que se fala isso, clairvoyance, né? Pelo mesmo comodismo, os ingleses a adotaram, sem alterar uma só letra, dado que poderiam tê-lo feito, já que dispõe em sua língua das palavras adequadas para traduzir tanto clair como voyance, ou seja, clear e vision, visão clara. Parece, contudo, que a palavra nasceu com inusitada força, se impôs e consolidou, e é até compreensível que tenha servido aos seus propósitos iniciais, ainda possa servir para caracterizar os fenômenos anímicos de visão à distância, mas para fenômenos mediúnicos é inadequado. Então ele propõe a psicovidência, né? A maneira correta de rotular a chamada mediunidade clarividente é o termo psicovidência, que eu já antecipei, coerente com as demais, já pouco citadas. Por extensão, em vez de clara audiência, igualmente imprópria para o fenômeno da audição mediúnica, o termo desejável teria de ser psicoaudiência. E assim mesmo com algumas concessões. Aí ele faz uma concessão da língua, né? Porque está misturando o grego no prefixo com o latim, mas é um purismo linguístico, o que não ocorre com psicofonia e com psicografia. Então nós passaríamos a ter essas 4 denominações conforme proposta do Hermínio. Digamos, pois, que as 4 modalidades básicas de mediunidade de efeito intelectual são psicofonia, psicografia, psicovidência e psicoaudiência. Isto, porém, voltamos a lembrar, quando entra em ação, o esquema estrutural já conhecido, isto é, espírito manifestante, médium e ser encarnado, que é o destinatário da mensagem. Se não for assim, é animismo. E mais, estamos no pressuposto de que o espírito manifestante, como está implícito no conceituação kardeciana, é um ser desencarnado, necessariamente. Aí ele faz um preâmbulo, um parêntese. Se, porém, esse espírito é o do próprio médium e ele inegavelmente pode comunicar-se por intermédio do seu próprio corpo, então teremos a comunicação anímica. E aí eu faço uma discussão conceitual com vocês, né, sobre essa afirmação do Hermínio. Eu vou fazer vou parar para a gente continuar depois. É o seguinte, é porque o meu tempo se esgotou aqui. Só vou fazer essa consideração que eu vou pautar o nosso estudo sobre isso aqui para frente. Se, porém, olha o comentário dele, esse espírito é do próprio médium e ele inegavelmente pode comunicar-se por intermédio do seu corpo, então eu refrasearia isso dizendo, se porém esse comunicante é o próprio médium, porque eu sou um espírito, né? O meu corpo é a vestimenta, meu corpo é nada. Então eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. É uma coisa que a gente sempre se equivoca, fala assim, o meu espírito. Engano, porque eu não sou corpo, eu sou espírito. Então, eu e o meu corpo. Então, se, porém, o comunicante é o próprio médium, porque o médium sou eu quem, cara pálida? Eu, espírito, momentaneamente encarnado. Posso usar o meu corpo para um processo anímico, sim. Porque em desdobramento eu acesso registros de memória que eu não tenho na forma consciente, e aí posso fazer explanação sobre assuntos, às vezes, que eu desconheço agora, mas dominava num passado, encarnações passadas, e como consciente eu não tenho acesso,
Então eu vou trabalhar um pouco essas descrições, porque apesar de ser, vamos dar nome aos bois com muita clareza o que é aqui, aí a gente cai nos escorregões doutrinários, mas isso fica para a semana que vem. Muito obrigado, bom trabalho para todos, boa noite, que Deus nos ampare e sustente.